O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos durante toda essa semana fazendo a leitura do Evangelho de Mateus. Quem tem acompanhado a liturgia diária tem observado que ontem nós concluímos a leitura de Mateus capítulo 18, iniciamos então agora Mateus capítulo 19, que começa a tratar dessa questão que hoje, mais do que nunca nos nossos tempos, está se questionando, se tem muitas dúvidas, inclusive até mesmo no nosso meio, até mesmo no meio de muitos cristãos, muitos padres, teólogos, acerca do casamento. Nós sabemos que o Papa Bento XVI escreveu uma encíclica dizendo que existe na igreja uma chaga que é o divórcio, que é a separação. E muitas vezes, mais do que uma condenação, depois o Papa Francisco vem falar isso na sua carta também, Amoris Laetitia, vem falar que nós não podemos tratar apenas com uma condenação, mas sim educando na fé e conduzindo principalmente na caridade. Gostaria de refletir aqui sobre este ponto que nós não podemos relativizar. Nós não podemos fazer com que o Evangelho se torne moldável ao nosso tempo, porque a proposta do Evangelho não é ele se moldar a nossas necessidades, porque isso é o que querem muitos fazer. Vocês sabem que existe uma corrente do nosso tempo de querer colocar a nossa pessoa, a nossa subjetividade, as nossas necessidades como o centro da fé.
Tanto que basta nós vermos por aí essas igrejas, essas outras comunidades que querem preencher, que querem corresponder todas as necessidades humanas e prometendo corresponder a isso, atrai a muitos. Porém, a proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Evangelho é seguir a palavra de Deus, é fazer com que possamos viver, sobretudo pelo ímpeto da graça de Deus em nossos corações, aquilo que o Senhor quer que vivamos. Existe aí a discussão de Jesus entre os fariseus acerca do divórcio, porque Moisés tinha dado autorização para que o homem pudesse despedir a sua mulher. Porém, Jesus recorda que o plano original, que o princípio, que lá desde a origem não era essa a vontade de Deus. Esse não é o propósito de Deus para a vida dos seus filhos, que querem abraçar essa vida de graça, essa vida matrimonial. No princípio não era assim. Jesus fala que o projeto de Deus não era assim. Que Moisés, de certa forma, abriu uma exceção por causa da dureza do coração. Já encontramos aí algo que já nos ilumina, de certo ponto, a origem da separação, do divórcio, a origem de querer repudiar a sua mulher e repudiar aquilo que um dia livremente a pessoa abraçou para si, que é o matrimônio. Ninguém é obrigado a se casar com ninguém. E quando nós descobrimos isso posteriormente, esse casamento depois nós declaramos nulo, consideramos nulo. Porque é na liberdade da pessoa, na individualidade da pessoa, que ela diz sim. E esse sim não se pode mais voltar atrás. Queridos irmãos, é por causa da dureza do coração que muitas vezes os casamentos se afundam, muitas vezes quando não há diálogo, quando numa troca de olhar com outra pessoa nasce o adultério, troca de mensagens, falta de cuidado, falta de posicionamento, cortar aquilo que pode ser um grande prejuízo na vida de um matrimônio, na vida de um casal. A dureza de coração, Jesus fala que é de fato a origem do mal, a origem que muitas vezes leva à frieza da convivência de um casal. É claro que cada caso é um caso, cada um encontra as suas razões e que muitas vezes é aceitável, mas como já falei, nós não podemos moldar o Evangelho, as palavras de Jesus, conforme a nossa necessidade e a nossa exigência ou aquilo que nós queremos. É interessante perceber que no final do Evangelho de Mateus, Jesus coloca isso, a condição de matrimônio, como propriamente uma vocação, dom dado por Deus. Assim como também ele coloca alguns que se fizeram, que não podem abraçar o casamento, que não querem abraçar o casamento por causa do reino de Deus. E Paulo VI, em uma das suas cartas, a Celibato Sacerdotalis, fala que é um princípio já, que é um dom que Deus dá também à vida celibatária, a vida própria, doada para o reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, sabemos que esse assunto é complexo, que essa reflexão exige mais tempo, exige mais estudo, mas antes de tudo é necessário pensar com o princípio evangélico de ser cristão, se deixar guiar pela palavra de Deus, se deixar levar por aquilo que o Senhor nos ensina com autoridade, não relativizar aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que Ele nos deixou,
O próprio Papa Beato Paulo VI já afirmava que a Igreja não tem autoridade de mudar as palavras do Senhor. Ela não tem essa autoridade de contrariar aquilo que Jesus já ensinou. Portanto, o que cabe a nós, como seguidores cristãos, é agir com misericórdia com aqueles que estão em caso de segunda união, acompanhar cada caso, conferir a caminhada desses nossos irmãos e viver, apesar das nossas misérias, das nossas dificuldades, o que o Evangelho propõe para cada um de nós. Portanto, cabe aqui o convite de vivermos, sobretudo, a ímpeto, motivado, impulsionado pela graça de Deus, sobretudo sendo levado, conduzido, não somente por uma escuta e uma prática, mas sobretudo pelo aquilo que Deus impulsiona o nosso coração a viver. Por isso a nossa oração e o nosso pedido de hoje: Senhor, ajuda-nos a viver hoje a Tua Palavra, que a Tua Palavra nunca possa ser relativizada, mas que ela possa ser de fato vivenciada com amor e com atenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.